Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje resolvi fazer um programa sobre esclerose múltipla. O número de pacientes do consultório tem aumentado bastante e é preciso que a gente fale um pouco. Trata-se de uma doença neurológica desmielinizante, autoimune, crônica, provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a bainha de mielina, que reveste os neurônios, das substâncias brancas e cinzentas do sistema nervoso central. É como se fosse um fio elétrico e ele perdesse aquela capa de plástico, de borracha por fora. O fio ficasse descoberto, né? Alguns locais do sistema nervoso podem ser algo preferencial da desmielinização, característica da doença, o que explica os sintomas mais frequentes do cérebro, do tronco cerebral, os nervos ópticos e a medula espinhal. A prevalência e incidência da esclerose múltipla no mundo varia de acordo com a geografia, com a etnia, com taxas de prevalência variando entre 2 por 100 mil na Ásia, a mais de 100 por 100 mil na Europa e na América do Norte. No Brasil, estima-se que existam 40 mil casos da doença, uma prevalência média de 15 casos por 100 mil habitantes. A doença atinge geralmente entre pessoas jovens, em média, idades entre 20 e 40 anos de idade, predominando entre as mulheres. As causas envolvidas, né, existe uma predisposição genética, alguns genes já identificados regulam o sistema imunológico e a combinação com fatores ambientais que funcionam como gatilho, infecções virais, né, exposição, baixos níveis de vitamina D, né, exposição ao tabagismo, à obesidade, exposição a solventes orgânicos. Esses fatores ambientais são considerados na fase da adolescência um período de maior vulnerabilidade. Nos portadores de esclerose múltipla, as células imunológicas invertem seu papel. Ao invés de proteger o sistema de defesa do organismo, passam a agredi-lo, produzindo inflamações. As inflamações afetam particularmente a bainha de mielina, que recobre o nervo, como se fosse um fio elétrico, esse fio flexível, como eu falei, com aquela borracha por fora. Ele perde aquela borracha e o fio fica ali, é como se estivesse exposto, né? O nervo fica exposto. Essa bainha é uma capa protetora que reveste os programentos dos neurônios, denominados axônios, responsável por conduzir os impulsos elétricos do sistema nervoso central para o corpo, né? E vice-versa, e trazer de volta para o cérebro. Com a mielina e os axônios lesionados pelas inflamações, as funções coordenadas pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal ficam comprometidas. Dessa forma, surgem os sintomas típicos da doença: alterações da visão, na sensibilidade do corpo, no equilíbrio, no controle do esfíncter, né? Por exemplo, da bexiga, na força muscular dos membros e, consequentemente, redução da mobilidade e da locomoção. Os surtos de desmielinização ocorrem a partir do surgimento de um novo sintoma neurológico ou piora significativa de um sintoma antigo, com duração mínima de 24 horas, esses surtos. A recuperação dos ataques dessas inflamações, que é a desmielinização, chamada de surtos, pode ser total ou parcial, né? Porque o paciente pode remielinizar, né, aquele axônio, aquele nervo. O quadro clínico de cada surto é variável e pode apresentar mais de um sintoma. Alguns pacientes apresentam piora do sintoma na ocorrência de febre, de infecções, frio extremo, calor, fadiga, exercício físico, desidratação, variações hormonais, estresse emocional. Então, são situações transitórias. Então, alguns pacientes, nesses momentos, podem ter um surto e começar a ter sintomas, né? E esses sintomas, os mais comuns são fadiga, fraqueza, cansaço, sintomas sensitivos, dormência, né? A pessoa começa, doutor, comecei a ter uma doença no lábio, uma doença na mão, né? Aqueles formigamentos, às vezes uma nevralgia, uma dor de queimação na face, no caso do trigêmeo. Pode ter neurite óptica, visão borrada, não estou enxergando, uma mancha escura no centro da visão, aqueles brilhos, embaçamento ou perda da visão, visão dupla, vendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Numa imagem só. Problemas motores, perda de força muscular, dificuldade para andar,
espasmo, rigidez muscular, que é a espasticidade. Pode ocorrer ataxia, falta de coordenação dos movimentos para andar, tonturas, desequilíbrios. Isso no surto da esclerose múltipla. Problemas de esfíncter, dificuldade no controle da bexiga, retenção ou perda de urina, dificuldade no controle do intestino. Problemas cognitivos, a pessoa começa a ter problemas de memória, de atenção, do processamento de informações, lentificação mental, né? Alterações do humor, depressão, ansiedade. Isso é frequente nesses surtos. As formas clínicas de esclerose múltipla nós temos uma forma remitente recorrente, né? A forma secundária progressiva e a forma primária progressiva. A primeira forma de esclerose múltipla, chamada surto-remissão, ou remitente recorrente, engloba cerca de 85 dos casos. É a mais frequente. É aquela surto-remissão remitente recorrente, que volta periodicamente. Ela é caracterizada pela ocorrência de surtos e melhora após o tratamento, ou até espontaneamente, sem tratamento. Geralmente ocorre nos primeiros anos da doença, com recuperação completa e sem sequela. Os surtos duram dias ou semanas. Em média, os surtos se repetem uma vez por ano, caso não se inicie o tratamento, né? Em um prazo de 10 anos aproximadamente, metade desses pacientes evoluirá para a segunda forma da doença, conhecida como secundariamente progressiva. Nessa etapa, os pacientes não se recuperam tão bem dos surtos e acumulam algumas sequelas. Tem, por exemplo, às vezes uma perda de campo visual, né? Pode ser maior ou menor, né? Dificuldade para andar, pode levar a necessidade do auxílio para mobilidade e locomoção, como apoio, bengala ou cadeira de roda, em alguns casos, né? Nos 10% dos casos restantes ocorre a chamada forma progressiva primária, quando ocorre gradativa piora dos surtos. Em 5% dos pacientes apresenta a quarta forma da doença, mais rápida e progressiva, chamada progressiva com surtos. Nessa quarta forma estão combinados a progressão paralela do processo desmineralizante e o comprometimento mais precoce dos axônios. Para o diagnóstico da esclerose múltipla, são utilizados critérios, né, que consideram vários aspectos clínicos e de imagem, associado à análise do líquor, com a pesquisa de marcadores específicos que existem no líquor, né, uma punção lombar que se passa. A ressonância magnética de crânio e da coluna, da medula espinhal, é a principal ferramenta para o diagnóstico de doença desmineralizante do sistema nervoso central. Na ressonância magnética, as lesões desmineralizantes típicas da doença têm que preencher critérios de disseminação no tempo e no espaço, né? O exame de coleta de líquor, material extraído por uma punção da coluna lombar, auxilia na confirmação do diagnóstico da esclerose múltipla. A pesquisa de bandas oligoclonais, né, do líquor e sua interpretação é etapa importante na investigação diagnóstica das doenças desmineralizantes, né? Nós temos os tratamentos dos surtos, né? Quer dizer, naqueles casos iniciais que a doença está começando, às vezes o surto melhora até espontaneamente. Mas quando isso não acontece, então muitas vezes a gente tem que usar imunossupressores. Esses imunossupressores orais que podem ser usados, né? Às vezes até o próprio corticoide, fazendo aquelas doses, né, maciças de corticoide e restabelecendo o paciente ao normal, bloqueando o sistema imune, que está agredindo o sistema nervoso, né? Tem o tratamento imunossupressivo oral, tem os tratamentos imunossupressores infusionais, com anticorpos monoclonais. Evoluiu muito o tratamento da esclerose múltipla. Hoje o paciente fica aí numa situação de vida boa, com qualidade de vida plena, muito normal, porque os tratamentos mudaram. Esses imunossupressores, por exemplo, infusionais, que são anticorpos monoclonais, feitos mensalmente, por exemplo, né? São injeções mensais que dão uma melhora excepcional nesses pacientes, né? Muito bom mesmo. Isso é tratamento já coberto pelo SUS, né? E isso é interessante porque a pessoa tem muito mais qualidade de vida e tem menos complicações e menos sequelas. E tem o tratamento imunossupressor de alta complexidade, que tem várias associações desses imunossupressores, quando o caso já é um caso mais complexo. Então hoje, esclerose múltipla tem tratamento adequado, os pacientes ficam numa condição
de quase assintomáticos, usando esses tratamentos mais modernos que existem, e a pessoa tem uma qualidade de vida muito boa com o tratamento adequado. Então, sobre esclerose múltipla, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129